Eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram e não sei para onde foram. E depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, o fizera subir ao eirado e o escondera entre os canos do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que se dá ao vals do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me vós, peço, pelo Senhor, que assim como usei de minha misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, que conservareis a vida de meu pai e minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-lhe o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Amém? Só até aqui. Feche os teus olhos, coloque a sua Bíblia aí na cadeira. Eu não sei aquilo que você veio hoje buscar, eu não sei qual é a palavra, qual a expectativa que você gerou no seu coração. Mas o Espírito Santo do Senhor quer ministrar os nossos corações nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor Deus, nós nos colocamos agora, Pai, diante de Ti, Senhor. Pai Santo, nós clamamos a Ti, Pai, que continue com a Tua presença, Senhor Deus, sobre este lugar. Senhor Deus, continue com os Teus anjos, com espadas desembanhadas, Senhor Deus, guardando, ó Pai, esta igreja, guardando a frente, guardando este quarteirão, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, que o Senhor possa acampar dos Teus anjos de fogo de guerra também sobre cada lado aqui representado, Pai. E que desde já seja destronada toda a tentativa, toda a artimanha, Pai, do inimigo, Senhor Deus, para paralisar as vidas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, e que possamos entender, ó Pai, o Teu propósito, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar, quando nós falamos em Raabe, primeira coisa que nós lembramos, né, é que Raabe era uma prostituta, uma personagem lá do Antigo Testamento, né, e no livro de Josué é que descreve a sua história, né. E aqui diz que Raabe, ela morava nos muros da cidade de Jericó. E impressionante como que uma pessoa que mora numa cidade, sob os muros de Jericó, onde todo aquele povo, toda aquela população ali serviam a deuses pagãos. Jericó, eles adoravam diversos deuses diferentes do nosso Deus. Mas quando o Senhor ele tem uma promessa, quando o Senhor ele tem uma marca sobre a vida de alguém, sobre as nossas vidas, aconteça o que for, aquela marca, a promessa do Senhor, ela irá se cumprir sobre as nossas vidas, amém? E não foi diferente aqui com Raabe. Foi uma história assim meio conturbada, né? Um começo meio conturbado. Por quê? Josué, ele enviou 2 espias para ir lá, dar uma espiadinha na terra de Jericó, nas muralhas de Jericó, para ver qual que era a possibilidade deles invadirem aquela cidade, deles entrarem naquela cidade e tomar aquele lugar para eles. Destruir tudo aquilo e construir um lugar para eles. Mas
toda perseguição, toda busca, né, ela tem um preço muito alto, né? Todo o caminhar ela tem um preço muito alto. E eles estavam correndo risco de vida. E foi lá, os espias, né, olharam aquele lugar, e chegando lá, eles se depararam com uma situação já tipo, opa, peraí, chegou 2 estranhos aqui neste lugar, não é aqui, não são daqui, quem são esses caras? E Raabe, ela concedeu ali um esconderijo, né? Ela poupou a vida daqueles homens, né? Ela, quando foi questionada, ela omitiu e mentiu também. Mas Raabe, ela ficou impactada quando nós chegamos num lugar onde tem pessoas que não servem ao nosso Deus. Nós chegamos lá como luz. E esses espiões, eles chegaram lá como luz naquele lugar. E Raabe pôde sentir ali a presença do Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. Mas o povo de Jericó, eles já estavam ficando famosos, né? Por onde eles passavam, Deus era sempre com Josué, Deus era sempre com o povo e sempre dava a vitória. Então, você imagina, a redondeza toda já começou a saber dos feitos do nosso Deus. E aqui nesse livro, aqui na Bíblia fala, isso é uma coisa muito impactante, quando ele diz que o Senhor é nosso Deus em cima dos céus e na terra. Então o Senhor, ele não é Deus só dos céus, o Senhor é dono dos céus e da terra, de tudo que há. Tudo foi formado por Deus. E Raabe começou a ouvir, nossa, o povo vem vindo aí, né? E esse povo é povo que serve um Deus poderoso, porque eles atravessaram o rio, porque eles invadiram muitos reinos e venceram. E Deus estava o tempo todo com Josué e com o povo. Amém? E ela começou ali a ter uma experiência, se interessar por aquele povo, por aquela história, por aquele Deus. Queridos, quando nós temos a oportunidade de aprender da palavra do Senhor, quando nós temos a oportunidade de ouvir falar do nosso Deus, é algo que mexe com a nossa mente, é algo que mexe com o nosso coração, é algo que mexe com as nossas emoções. E com Raabe também ali não foi diferente. Ela começou a se impactar e ela começou a abrir mão dos deuses daquela terra, daquele reino que ela morava, e começou a invocar o nome do nosso Deus. Olha que maravilha! Ela começou a entender, de ver os feitos que Deus estava derramando sobre o povo de Jericó, sobre o povo de Josué. Ela começou a ver aqueles grandes feitos, ela começou a se sentir paz e falar, nossa, esse Deus é poderoso mesmo, né? E nós podemos ver que Raabe, nós vemos ela no livro de Josué, e podemos ver que lá em Hebreus, Raabe e Sara foram as únicas 2 mulheres que foram citadas o seu nome na Bíblia, tipo Sara e Raabe foram citadas pela sua fé. Então, o que nós podemos aprender hoje com Raabe? Primeiramente, a ousadia. Nós, como mulheres sábias, mulheres virtuosas, nós temos que ousar. Nós temos que ter a voluntariedade de ousar. Ousar muitas vezes e nunca retroceder. Sempre avançar. Amém? E nós podemos ver aqui na Bíblia uma atitude muito corajosa, né? Ela teve uma atitude de fé corajosa. Por que ela foi corajosa? Bom, ela estava ali. De repente, ela estava correndo um risco de vida também. Se descobrissem que ela tinha dado cobertura para aqueles 2 espiões, ela seria morta, seria levada lá no meio da praça lá e seria decapitada ali mesmo. Mas ela teve a coragem de ousar, ela teve a coragem de dar cobertura para aqueles 2 ali, esconderam e deixaram eles, deram todas as coordenadas e deixaram eles
andar ali por Jericó e ver toda a movimentação, como tudo acontecia ali, como que eles poderiam invadir aquele lugar. E é impressionante como Deus, em sua graça, usa pessoas que, ao nosso favor, que jamais nós poderíamos imaginar. Quantas vezes você, mulher, já se deparou com alguém que de repente veio te servir, saiu do nada, né, se incomodou em te servir, em te ajudar, e assim, a olhos humanos você fala, Deus, é impossível, né? Mas aos olhos de Deus, a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. E nós temos, como seres humanos, principalmente como mulheres, a tendência, né, de muitas vezes de nos precipitarmos, né, na primeira impressão, ou na primeira fala, ou no primeiro olhar, nós julgarmos, ou até mesmo determinarmos, sentenciarmos sobre a vida de alguma pessoa. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27 e 29, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do nosso Deus. Amém? Então, de repente, você acordou hoje se sentindo incapaz. De repente, você acordou hoje meio desanimada, meio impactada, tipo, ai, Senhor, né? O Senhor é Deus, tal, mas eu sou uma pequena areinha, né? Um pequeno grãozinho de areia na praia. Eu sou um pequeno serzinho, sou totalmente dependente de Ti. Senhor, às vezes eu não sei como falar, eu não sei como me portar, eu não sei como me dirigir a alguém, falar com alguém. Senhor, eu não tenho estudo. Senhor, eu não tive oportunidades, eu não sei falar bem. Mas o Senhor, Ele diz que Ele escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. Aquilo que é desprezível aos olhos do homem, não é desprezível aos olhos de Deus. Amém? A sabedoria do homem, ela não é o mesmo entendimento de Deus. E a palavra do Senhor diz que se nós pedirmos sabedoria, né, nós receberemos sabedoria de graça. Não precisamos comprar, não precisamos pagar, não precisamos fazer nenhum financiamento, porque nós podemos ter ligação direta com o nosso Deus. Amém? E Raabe, ela foi essa mulher corajosa, né? Um ser desprezível para a sociedade da época, uma prostituta, tipo, quem vai dar crédito, né? Essa pessoinha aí, né? Quem é ela? Mas ela adquiriu o temor, ela adquiriu o conhecimento e ficou impactada pelo nosso Deus. Ela ficou impactada por tudo aquilo que Deus realizou na vida daquele povo, e ela cria de uma forma sobrenatural que Deus poderia realizar grandes coisas sobre a vida dela também. Ela cria que ela estava passando por aquela situação, mas ela não ia morrer naquela situação. Ela não era aquela situação. E muitas vezes nós nos sentimos desanimadas. Muitas vezes nós determinamos algo sobre as nossas vidas e achamos que a vitória, ela está muito longe de ser alcançada. Mas, como a palavra do Senhor diz, a última palavra, ela sempre vem do nosso Deus. Amém? E nós temos sempre que crer que nós servimos um Deus, o Deus do impossível. Amém? E que o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. A palavra do Senhor diz que nem chegou aos nossos ouvidos, né? Nem chegou ao nosso coração, a palavra nem chegou à nossa boca ainda, e Deus já sabe daquilo que é necessidade para nós. Deus já sabe daquilo que é necessidade para as nossas vidas. E Ele promete para nós, na sua palavra, que nós viveremos algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Amém? Você crê também? E outra atitude de Raabe, além dessa fé corajosa, ela teve uma fé
confiante. O que é ter uma fé confiante? Porque às vezes você até tem uma fé. Fala, Senhor, eu tenho fé. Não é bullying de pôr café, viu, gente? É fé. Mas, às vezes eu desconfio um pouco. Às vezes, Senhor Deus, me bate aquele desespero, me bate aquela incerteza, né, que de repente aquilo que eu estou imaginando não vai acontecer. Senhor, eu tenho fé, mas não fé o suficiente para entender o propósito do Senhor para a minha vida. E Raabe, ela tinha a convicção, a certeza que Deus era verdadeiro. Então aquilo começou ali a latejar na sua mente, né? Tipo, sabe, Deus é um Deus verdadeiro, esse Deus é um Deus poderoso. Aquilo começou ali a entrar na sua mente. E ela sozinha, ela começou a orar e a clamar. Quando ela passava por uma situação difícil, ela ia lá diante de Deus, Senhor, o Deus dos hebreus, né? Eu sei que o Senhor é com os hebreus, seja comigo também. E ela começou a seguir tudo aquilo. E temeu por si e pela sua família. Tudo bem que ela fez algo que não é aconselhável aos olhos humanos, né? Tudo bem que ela fez algo que ela mentiu. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser sim, sim, não, não, né? Nós nunca, jamais temos que mentir, porque quem mente não é filho de Deus. Quem mente não condiz com a palavra do nosso Deus. Mas eu quero te lembrar que ela foi preservada da sua vida, a sua família foi preservada de não morrer quando os hebreus atacaram Jericó. Não foi porque ela mentiu, o Senhor falou, ai, tadinha dela, ela mentiu, né? E ela também ajudou os meus servos, então por isso eu vou ter misericórdia da vida dela, então eu não vou deixar que destrua. Não foi por isso. A vida dela foi preservada porque os espias prometeram com a vida deles. Tipo assim, olha, se você nos ajudar, realmente, se você nos ajudar, nos poupar as nossas vidas, não nos entregar, né? Quando nós hebreus viermos atacar Jericó, nós iremos lembrar de ti, da tua família, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, e nós damos a nossa vida como reconhecimento, como garantia. Amém? Então ficou claro? Ela mentiu, porém ela foi livre de ser morta, decapitada, destruída ali com a cidade de Jericó, porque os dois hebreus se prontificaram a dar a vida deles. Então eles chegaram até Josué e falaram assim, olha Josué, quando nós entrarmos lá para invadir Jericó, nós queremos, né, pedir pela vida da Raabe, porque ela nos ajudou. Só por isso, viu, gente? Não foi porque ela mentiu e depois, que legal, mentiu e deu tudo certo. Não é bem por aí não, viu? Glória a Deus. E outro detalhe muito importante, além dela temer pela sua vida, ela lembrou dos seus pais. Ela lembrou dos seus irmãos. Então ela não foi uma pessoa egoísta. Tipo, vou livrar minha cara, né? E dane-se, né? Porque só eu que estou crendo nesse Deus. Mas não, ela temeu também pela vida dos pais e pela vida dos irmãos. E algo que foi realizado assim com grandes maravilhas sobre ela, que as suas emoções começou a ser, né? As suas emoções, elas começaram a ser trabalhadas. E ela pôde ali gozar de tudo aquela maravilha, ela pôde entender, sendo cada propósito, cada coisa que ia acontecendo, ela ia vendo a mão de Deus e as suas emoções começaram a ser trabalhadas ali. Ela começou a se sentir cada vez mais e mais entusiasmada, cada vez mais e mais impactada pela presença de Deus. Então ela se deu a oportunidade também de ser transformada. E para acontecer tudo isso, precisava de um pequeno detalhe, né? A vontade. A vontade dela de ter a sua personalidade totalmente envolvida, a sua personalidade totalmente transformada, foi o grande alavanque, vamos dizer assim, para que a sua história pudesse ser mudada. Amém? Porque não basta só você
entender, não basta você só abrir a sua mente, não basta só você permitir que as suas emoções sejam saradas. Isso só pode acontecer se você se abre e tenha vontade para que essa transformação venha sobre a sua vida. Caso contrário, não se trata de uma fé salvadora. Na verdade, ela, para poder se salvar, ela tinha que primeiramente se render ao nosso Deus. Ela tinha que primeiramente servir ao nosso Deus. Glória a Deus. E é muito legal, assim, eu fiquei impactada vendo essa história de Raabe, que você fala, nossa, né? Verdadeiramente Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são, e as tornam, né, pessoas no patamar da vontade do nosso Deus. Eu lendo a história de Raabe, você começa a ver a genealogia, você fala, meu Deus, como pode, né? Como pode acontecer tudo isso? Raabe, ela se converteu ao nosso Deus, ela se casou com Salmão, um hebreu. O espia que foi até a terra, chegou lá, pintou um clima entre eles, sabe? Que usou um olhar ali 21. Acho que por isso que Salmo foi lá e falou, olha, Josué, eu dou minha vida, mas não destrua Raabe, não destrua a família dela. Porque o coraçãozinho ali já começou a ficar acelerado, a 220. E aí você vê lá na frente, que ela, depois de toda a destruição, ficou só a casinha dela lá. Você imagina um monte de pedra, tudo despencada, tudo caído, tudo destruído, e uma única casinha em pé. Porque qual que foi o trato? Bom, na sua janela, na sua porta, você vai deixar lá a corda jogada, lá o marco, esse vai ser o marco para sua casa não ser destruída. E ela pôde viver tudo isso, saiu dali, e lá na frente, né, o coraçãozinho acelerou um pouquinho mais, e ela casou com Salmo. Olha que coisa interessante. Quem poderia imaginar que uma pessoa que Deus levantou do monturo, do nada, e de repente lhe deu um esposo, lhe deu uma família, e quando ela casou, ela teve um filho que chama Boaz. Todo mundo conhece a história de Boaz, né? A solteira sempre clama por um Boaz, né? Fala, Senhor, me manda um Boaz. E a Raabe, ela teve o privilégio de gerar Boaz. Aí você fala, nossa, mas quem foi Boaz, né? Quem que foi esse cara, né? Quem que é esse daí, né? Ele está na pista aí, estava dando sopa? Não. Ele estava lá, de repente ele também foi flechado lá por Ruth e casou-se. E ali começou toda a história. E aonde nós iremos chegar depois de tudo isso? Teve essa genealogia, foi passando ali, Boaz se casou e teve filhos também, com Ruth, né, que foi Obed. Obed se casou e gerou Jessé. Jessé se casou e gerou Davi. E Davi também se casou e gerou outros filhos. E nós somos da descendência de Davi. Aí você fala, mas o que tem a ver tudo isso? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, depois você pode ler calmamente na sua casa, lá estudar. Esse Evangelho também que é maravilhoso. E o Evangelho de Mateus, ele já começa falando da genealogia de Jesus Cristo. Então ele fala, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon a Salmon, o Salmo de Raabe. E o Salmo gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e aí vai falando toda a genealogia de Jesus aqui. E aí ele diz lá no versículo 16,
E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que nós hoje chamamos de Jesus Cristo. Então você viu? Gente, pensa uma mulher, do nada, de repente, ela se tornou a tataravó do rei Davi. Mulher importante, né? Mas quem era Raabe mesmo, né? Quem foi Raabe? Não importa o que você viveu no seu passado. Não importa o que você está vivendo no seu presente. Não importa o que as pessoas falam de você, o que as pessoas acham de você, os julgamentos que levantam sobre você. Porque a palavra do Senhor nos diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E um versículo que eu acho muito maravilhoso, impactante, que a Bíblia nos ensina, é que ele fala assim: quando você começa a se sentir acusada, amedrontada, temerosa, e, tipo, eu não sou nada mesmo, né? Nossa, eu sou uma pecadora, Senhor, eu preciso ser transformada. E o Senhor, ele fala o quê? Procure-me lembrar-me, a trazer-me à memória, porque dos seus pecados eu já não me lembro mais. Por que de tudo isso? Porque quando nós nos achegamos ao nosso Deus, quando nós nos reconciliamos, quando nós recebemos o Senhor como nosso Deus, como nosso único Salvador, e declaramos que é o Deus, que é esse Deus que vai reger as nossas vidas, dos nossos pecados o Senhor já não lembra mais. Das nossas atitudes, do nosso passado, o Senhor já não lembra mais. Isso já não faz mais parte, porque o Senhor, ele passa ali uma régua, o Senhor passa ali uma borracha. Amém? E o Senhor nos ensina que quando nós estamos com o nosso coração pesado, temeroso, e quando nós não conseguimos perdoar alguém, de repente fala: Senhor, mas foi tanta injustiça que fizeram comigo, né? Mas perdoe. Libere uma palavra de perdão. Libere o perdão. Porque se você não liberar esse perdão, não tem como você também receber esse perdão sobre a sua vida. Amém? Então nós podemos aprender, além da ousadia de Raabe, a ter a convicção, a certeza que nós podemos servir um Deus e termos uma fé corajosa e uma fé confiante. Nós podemos viver algo sobrenatural, aquilo que de repente você acha que já está esquecido lá. Senhor, eu fiz o meu projeto lá em janeiro e eu já estou em outubro, já na segunda quinzena, já estou na segunda quinzena de outubro, Senhor, eu não estou vendo nada acontecer. Mas lembre-se, o ano de 2017 não acabou ainda. E o Senhor, ele trabalha todo o tempo das nossas vidas. E se de repente você começa a se sentir meia temerosa, meia triste, tipo, Senhor, não está acontecendo nada da maneira que eu desejei, da maneira que eu sonhei lá no comecinho do ano. Mas lembre-se que a partir do momento que você tem uma postura, que você exerce a sua fé, é possível você viver aquilo que você deseja. Amém? Lembrando sempre que os sonhos de Deus, eles sempre são maiores que o nosso. Então, olha ao Senhor, Senhor Deus, que eu possa viver os meus sonhos, Senhor, mas que os meus sonhos, Senhor Deus, eles sejam os seus sonhos também. Amém? E assim começou esse grande divisor de águas sobre a vida da nossa querida Raabe. O nosso Deus é um Deus acima dos céus e embaixo da terra. Uma confissão assim, eu acho uma confissão dessa assim tremenda, porque muitas vezes nós mulheres, né, podemos falar dos nossos lábios assim: mas Raabe, ela havia sido tão cativa, tão idólatra, né? Mas de repente ela passou a crer num único Deus, no nosso Deus, e deixou de lado toda aquela cultura, todos aqueles ensinamentos, todos aqueles conceitos e preconceitos errados que ela recebeu. E também nós não estamos aqui na condição de julgar, né, ninguém, não estamos aqui na condição de apontar dedos também, porque nós não sabemos o porquê que ela quando cresceu, na sua adolescência, na sua infância, na sua adolescência, quando se tornou mulher, o porquê que ela estava naquele caminho.
O porquê que ela resolveu seguir aquele caminho. Muitas vezes pode ser por necessidade. Nós não sabemos. De repente ela estava ali com a sua alma deformada por maldição que ela recebeu também da sua geração. Hoje nós temos a oportunidade de termos cura, de fazermos veredas, né, de buscarmos lá na raiz, de sarar as nossas emoções. E eu vejo aqui uma mulher assim corajosa, muito corajosa, porque ela começou a ser trabalhada, a sua mente, as suas emoções, o seu coração começou a ser trabalhado por aquilo que ela passou a ouvir. Alguém falou lá e ela começou a prestar atenção, ela se interessou por aquilo. Ela não teve a oportunidade, de repente, como nós hoje, de estarmos aqui na igreja, né, na casa do nosso Deus, e sermos ministrada por Deus. Ela começou a receber, a falar com Deus, a ouvir e colocar em prática, e aquilo foi crescendo dentro dela. Será que foi fácil para ela quando ela casou com um salmo e foi para um povo, por meio de um povo que não era o povo dela? Não foi fácil. Quando você se casou e deixou lá o seu pai, a sua mãe, a sua cidade, né, a sua zona de conforto, foi fácil para você? Não foi fácil também. Mas você conseguiu vencer, não conseguiu? Você conseguiu gerar a sua família também depois, não conseguiu? Deus te abençoou também. E tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós adquirimos é para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Todos os dias nós somos lapidadas pelo nosso Deus. Todos os dias. Eu me lembro que quando eu me casei, não sei se eu já disse isso aqui, eu morava numa cidade muito pequenininha e quando eu vim embora, me casei, já trabalhava em Marília e mudei pra cá, tudo. Só que meus pais não vieram. E aí eu tinha 2 irmãos também que se casaram e vieram, mas pensa eu morando aqui na Zona Sul, um outro irmão meu morando lá perto do Cavalari, e o outro morava do outro lado da cidade. Assim, era totalmente muito longe. E todos nós temos uma vida corrida e agitada. Trabalho o dia inteiro. E eu lembro que um irmão meu trabalhava à noite, o outro estudava. E aí eu me casei e vim embora, e o Marcos estudava, então eu ficava sozinha. Acabei de casar, o Marcos transferiu, que ele estava fazendo um colegial, transferiu para cá. Ele trabalhava o dia inteiro, não trabalhava em Marília, ele trabalhava em Vera Cruz. Então ele chegava em casa, 6h30, tomava banho, correndo, catava os cadernos e ia para a escola. Ele chegava da escola, era 11 horas da noite, 11h30, e eu já tinha que ir dormir, porque eu levantava 4 horas da manhã no outro dia, porque eu tinha que pegar o ônibus 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então você imagina, assim, foi um negócio, um rebuliço, um redemoinho, né, como foi pregado aqui no domingo. Se tudo foi acontecendo e eu tive que entrar no meio daquele redemoinho, tive que aprender a crescer e a me virar. Não tinha telefone, que logo volta aí há 25 anos atrás aí, uma linha telefônica era poucos que tinham. Você tinha que comprar, era caro, muito caro. E eu me lembro que na cidade que eu morava tinha uma cabine, não tinha orelhão. Gente, eu não sou tão velha, vocês estão olhando assim pra mim, tipo, da onde que veio isso daí? Veio junto com os primitivos, com os primórdios da terra? Não tinha orelhão pela cidade. E tinha uma cabine lá, Dona Deus deve saber disso, que todo mundo ia naquele lugar, tinha uma telefonista ali, você comprava ficha, e aí você tinha um tempo lá, ela liberava lá um painel, tipo, para você ir discava, você ia lá e falava rapidinho. Então, para mim falar com os meus pais, eu teria que ir num telefone fixo, para ligar para esse telefone e falava assim: Dona Lúcia, tem como você avisar minha mãe que amanhã, nesse horário, eu vou estar ligando para ela ficar esperando a minha ligação? Olha, gente, era nesse naipe. Era uma coisa assim de louco. Então era muito difícil eu falar com a minha mãe. Aí, uma cidade estranha, não conhecia quase ninguém. Até eu pegar amizade, até ter uma pessoa que tinha o telefone. Eu falava assim: eu posso usar seu telefone? Quando vir a conta, né, eu pago. Aí eu pegava, ligava para minha mãe, essa Dona Lúcia ia lá, atendia minha mãe, colocava minha mãe nessa cabine lá e falava comigo. Aí eu chorava, e, né, mãe, tá difícil, né? Mas assim mesmo, quando a mãe casou também foi assim, olha que animador.
era bem nesse naipe, né? Bem desse jeito. E ali eu tive que aprender. E eu tinha tanto medo que eu falava assim, ai Deus, quando eu me casar, como que vai ser? E se o Marcos ficar doente, né? Como que eu vou fazer? Eu não sabia dirigir, nós não tínhamos carro, morávamos num bairro estranho, numa terra estranha, não conhecia ninguém. Tipo, era uma Ângela lá perdida no meio de Jericó, vamos pôr assim. E falei, Deus, como vai ser? Mas a palavra do Senhor sempre diz o quê? Que o mal que eu temia me sobreveio. Eu casei no dia 15 de julho. Lá por meados 25, 27 de julho, meu marido estourou o joelho. Colocou um gesso da virilha até os pés. Aí eu falei, ah, meu Deus, como que vai ser agora, né? Tipo, aí eu morava perto do Hospital São Francisco, né? E vai com a cara de pau, bate lá pro vizinho, ó, vizinho, eu mudei aqui agora, faz 15 dias, vocês não me conhecem e tal, né? Mas aconteceu isso, mas dá pra você levar até o hospital ali pra mim? Aí você passa um óleo de peroba na cara, né? Com vergonha, sabe? Você fala, meu Deus, ali você vence, gente, a vergonha, ali você vence o medo, ali você vence tudo. É assim que Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Porque se Deus nos empurrar, se não tiver uma situação para você vencer, resolver, você fica ali parado, mas aquela coisa assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira. É bem assim. E a partir dali eu falei, nossa, vou ter que me virar, né? Não adianta ficar ligando lá e pedindo para dona Lúcia chamar minha mãe, até porque também o último ônibus que tinha para vir de lá para cá era 6:30 da tarde. Se a minha mãe viesse, aí não tinha como ela ir embora, porque o último ônibus que saiu de Marília também era 7 horas. E também não tinha como ela dormir na minha casa, porque tinha meus irmãos menores. Olha que coisa. Veja essa menina, gente, você tem que aprender na raça. Falei, Deus, e agora, né? E agora cá estou eu, casada, com 2 filhos, né? Aqui em cima de um púlpito falando coisa que eu nunca imaginei. Então, literalmente, sabe, Deus escolhe as coisas desprezíveis, né? As coisas que não são. Aquela pessoa que tem medo até de falar. Eu me lembro a primeira vez que eu subi no púlpito, mas eu tremia tanto, mas tanto. Isso que eu subi só para fazer uma oração, hein? Que eu não conseguia, só falava em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, só clamava por Jesus. Jesus, Jesus, porque eu aprendi assim, ó. Quando você não souber como orar, você clama pelo nome de Jesus. Então eu fiquei lá, Jesus, Jesus, Jesus. A gente fala, filho, eu estou ouvindo, não sou surdo, vai. Desenrola, carretel. E você vai aprendendo. Aí você começa a aprender, a ouvir. Aí você começa a ler a Bíblia. Aí você fala, nossa, né? Deus usou Abraão. Nossa, Deus usou Moisés, usou Abraão, que não sabia nem falar que era gago. Ah, então, eu estou no lucro, já não sou gaga, então estou no lucro. Já comecei com um ponto na frente. E é assim que acontece nas nossas vidas. Nossa, né? Deus, Ele fez de uma prostituta uma mulher que casou com um povo, do povo hebreu, uma mulher que ela viveu uma vida totalmente desprezível aos olhos da sociedade, mas que para Deus depois ela adquiriu muito valor. Coisa impressionante, né? Eu fico assim, impactada com as coisas que o nosso Deus faz. E crer. Raabe, eu imagino Raabe, cada vez que ela ia falar de Jesus, cada vez que ela ia falar de Deus, cada vez que ela ia falar para os irmãozinhos, para o pai, para a mãe, que eram todos idólatras a outros deuses, acho que ela falava com aquela coisa tipo assim, sabe? Nossa, recebe, que é bom demais. Assim, impactada com tudo aquilo que ela estava vendo acontecer. E o divisor de águas foi quando Jericó foi destruído, e ela viu que realmente ela não foi destruída junto. Ali nasceu uma nova Raabe. Ali nasceu uma nova mulher. Ali nasceu uma mulher que tipo assim, nossa, a minha oportunidade chegou. Sabe aquela coisa que a bispa sempre fala, que a oportunidade ela é careca, só tem cabelo na frente? Então passou, você gruda, porque depois atrás não tem como pegar. Já foi embora. E ela agarrou mesmo a oportunidade. Assim, de unhas e dentes, falou, não, isso aqui é meu e ninguém tasca, tipo, eu vou casar com esse salmo ainda. Já começou até a profetizar. E tudo aconteceu. Amém? E eu quero te desafiar hoje também a viver coisas sobrenaturais.
O Senhor, Ele nos desafia a cada dia a vivermos coisas sobrenaturais, coisas impossíveis, coisas que são desprezíveis, de repente, aos olhos do mundo aí fora, mas para nós há um grande valor. Às vezes você se confidencia com alguma amiga, fala, mas eu tenho um desejo muito grande, de repente, tipo assim, de ir lá em Jerusalém. Aí a amiga, que não tem entendimento nenhum, né, fala, você quer fazer o quê lá em Jerusalém? Ficar andando naquele deserto lá, nem tem praia, nem dá para pegar um bronzeado lá, para que você quer ir lá? Não é melhor para o Nordeste? Aí você fala, aí aquele desejo seu de ir para Jerusalém, você fala, é verdade, né? Eu indo aqui para Praia Grande já tá bom, né? Você vai se conformando com as coisas. E Deus não deseja, não quer que nós sejamos mulheres conformadas. O Senhor, Ele quer trabalhar cada dia mais e mais para que nós possamos ser mulheres valorosas, mulheres virtuosas, mulheres com uma fé inabalável. Amém? E de repente, se você hoje acordou tipo assim meio desanimada, tipo, eu vou lá na igreja, né, porque é culto de mulheres, né? Vou lá, né, para ouvir o que o Senhor tem para falar, mas eu não estou muito confiante do que o Senhor tem a ministrar no meu coração. Mas eu quero te dizer que as grandes coisas que nós muitas vezes esperamos, elas não vêm da maneira que nós sonhamos, da maneira que nós desejamos. Eu me lembro que quando eu me casei, se passaram muitos anos, e aí eu já não conseguia ter filhos mais, e eu desanimei no meio do caminho, falei, que essa coisa está bom demais, está ótimo assim. E aí quando eu fui perceber, já tinha passado 10 anos. Eu falei, nossa Deus, né, mas está ficando tão sem graça, né, eu e o Marcos, amor, eu te amo, eu também te amo, o que você quer comer hoje? Tipo assim, tudo é para ele, só para ele, sabe? Tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo no lugar, tudo dentro de casa, tudo arrumadinho. Sabe? Não tinha uma criança para gritar, mãe, pai, olha ele, né? E eu comecei a gerar daquilo de novo no meu coração, sabe? Senhor, né? Eu não sei que forma que o Senhor vai trabalhar na minha vida, mas eu estou à disposição do Senhor, né? Da maneira que o Senhor desejar, né? Eu estou aqui. Já estava quase igual aquela música lá da Fernanda Brum, né? Dá-me filho, senão eu morro, né? Já estava daquele jeito já. E aí nós oramos, buscamos o Senhor e falou, o que tiver que ser, será. E aí um dia um estalo, falamos, sabe por que nós não vamos lá no fórum e fazemos um cadastro, né? Para adoção. E nós fomos, fizemos esse cadastro, passados 6 meses. Aí você pode estipular, eu quero bebê, recém-nascido, eu quero até 5 meses, eu quero até 1 ano, olha, eu quero até 2, até 10. Você que escolhe lá. E aí o Marcos um dia conversando, falou assim, tá demorando, né? 6 meses, gente. Tá demorando, né? Vamos lá rever o nosso cadastro? Aí nós fomos lá. Falamos assim, a gente queria rever nossa ficha que nós colocamos aí e tal, a gente queria rever a idade. Nós vamos abrir um precedente até 3 anos de idade para nós. Nós fomos no final de janeiro. Daí 15 dias a assistente social ligou para nós e falou assim, olha, eu estou olhando aqui no cadastro de vocês, então nós temos uma criança conforme vocês colocaram aqui no cadastro, né, as observações. Só que são gêmeos. Eu falei, mas eu não me lembro de ter colocado nada de gêmeos. Olha, eu não lembro nada disso não. Falei, mas eu coloquei, a senhora assinalou aqui, assinou embaixo. Falei, não, se eu coloquei, então coloquei, né? Vou discutir. Então tudo bem. Aí vamos lá e pega a ficha. Olha, não é que colocou mesmo, gente? Olha, literalmente foi Deus que colocou lá, viu? Porque para quem estava querendo um filho, de repente 2 de uma vez, eu falei, Deus, não foi o Senhor, Deus. Fala a verdade se não foi o Senhor que fez isso. E aí eu lembrei que naquele dia, eu liguei para a bispa e falei, bispa, eu lembrei que o Senhor Deus tinha derramado uma palavra profética sobre nós, que o Senhor estaria enviando 2 bênçãos. O Espírito Santo me trouxe aquilo à memória. Falei, não, Deus, por obediência, por temor, vamos lá, né? Toda mãe quer ter uma menina, todo pai quer ter um menino. Acho que Deus falou assim, bom, já demorou tanto tempo, já se passaram 13 anos, né? Então vamos dar a vontade dos 2, um menino e uma menina, e já fecha o pacote, já fica tudo certo. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Muitas vezes aquilo que já estava morto, enterrado, entulhado ali, que você não está mais vendo, não conseguindo enxergar nada.
Ela daquele montudo que o Senhor levanta, ressuscita e fala, ó, tá aqui. Aquilo que você tanto pediu, tá aqui. Agora está o momento certo. Agora você está preparado. Agora você vai conseguir dar conta. Agora chegou o momento de você exercer o seu papel de mãe. Agora chegou o momento de vocês exercerem o papel de pais. Hoje vocês estão preparados para isso. E aí eu passei a entender, porque eu sempre fui uma pessoa muito elétrica, muito agitada, assim. E eu me lembro, como eu não tinha filhos, o Marcos trabalhava à tarde também, então eu saía do trabalho, eu ia chegar em casa 10, 11 horas da noite. Como que eu ia ter filho desse jeito, gente? Saía do serviço, saía de casa 7h30 da manhã e chegava em casa 10 horas da noite. Cada dia tinha uma coisa para fazer, uma hora curso, uma hora ia estudar, outra hora ficava trabalhando até mais tarde. Porque quando o filho vem, tudo muda, né? Tudo muda. A sua rotina muda, porque você passa a ter os horários pré-estabelecidos. Porque senão a coitadinha da criança não aguenta também, né? Como que vai? Nesse mesmo ritmo. Então Deus é Deus dos céus e Deus da terra. Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Deus é o nosso dono. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos direciona. Tudo é Deus.